Olá, boa noite a todas, todos e todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma versão do Quinto Ecobanto, Encontro das Tradições Bantus, com o tema central, os Bantus no Mundo Afro-Atlântico. Tendo em vista que a versão com a participação de expositores ocorreu no final do ano passado, em dezembro, e agora estamos nessa versão de apresentação de grupos afros culturais, mostrando para o Brasil e o mundo as manifestações das culturas bantus presentes em território brasileiro. E hoje, para nossa alegria, sob o patrocínio do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com o apoio da Associação Cultural Agolonã e o ILABanto, Instituto Latino-Americano de Tradições Afro-Banto, vamos apresentar o jongo Dito Ribeiro, manifestação das culturas banto presente em São Paulo e particularmente na região de Campinas, ou precisamente Campinas, que tem um histórico importante da marcante presença banto em nosso país. Eu sou Tata Enquisse Cato Vangessi e vou chamar para fazer um breve relato, e quem tem autoridade para falar sobre a presença do jongo como uma das culturas banto brasileira, é a professora doutora Alessandra Ribeiro, uma mulher preta, e pelo que eu estou vendo aqui, o grupo Jongo Dito Ribeiro é majoritariamente composto por mulheres. Isso demonstra o matriarcado das tradições africanas no Brasil, né? Sequestrada do além Atlântico e aqui repensada e recriada pelos nossos ancestrais. E eu convido para uma fala e depois a apresentação do grupo a professora doutora Alessandra Ribeiro, a mãe Alessandra, né, uma mulher aguerrida, uma mulher, além da questão da religiosidade de matriz africana e das manifestações das culturas banto no Brasil, ela também é uma mulher, uma ativista política e também árdua defensora dos direitos humanos e especialmente das mulheres. E é com muito carinho e satisfação que eu convido para falar sobre a presença do jongo, não só em Campinas, em São Paulo, mas em todo o Brasil. Eu convido a professora doutora Alessandra Ribeiro. Professora, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, e saúdo em seu nome todas as componentes e os componentes do grupo Jongo Dito Ribeiro. E a minha bênção também à senhora e a todas essas mães aí presentes. O que é o jongo Dito Ribeiro e o que é o jongo como um dos componentes das manifestações das culturas banto em Campinas e no Brasil? A bênção, Tata. Seja bem-vindo, bem-vindos, a bênção de todos, todas que estão aí nos acompanhando nessa noite tão especial de encontro da cultura banto. Sejam bem-vindos à nossa casa aqui em Campinas, a Casa de Cultura Fazenda Roseira, a casa que acolhe o jongo Dito Ribeiro e a casa que a gente fomenta, preserva, compartilha a nossa matriz banto, né? Nossa matriz africana. A gente está muito feliz de estarmos juntos hoje. O jongo, né, no ano de 2005, se tornou um patrimônio cultural e material do Brasil, onde reconheceu a importância dessa manifestação que nasce nas fazendas de café da região sudeste do Brasil,
durante o período escravocrata ainda, né? Que os nossos antepassados estavam nas lavouras, plantando café dessa região sudeste, principalmente aqui no Vale do Paraíba, unindo São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo, e que nosso saber banto ancestral, vinculado na Terra Brasil, juntava os saberes antigos para poder usar, a partir do toque, do canto, a dança, uma comunicação. Então, lá nas fazendas de café, a gente já encontra registros de que os escravizados criavam códigos, associando o cotidiano da fazenda com os seus saberes para acelerar o trabalho, para articular fuga, para falar de dores, tristezas, mas também para trocar segredos, para poder compartilhar articulações de defesa dos irmãos quando sofriam, ou se acontecia alguma coisa na casa grande. Então o jongo, Tata, foi uma manifestação que tem como marco o processo cafeeiro e as fazendas de café dessa região. Quando acaba a escravidão, né, a gente bem sabe que aquela lei, que a gente saiu com a mão na frente, outra atrás, para quem tinha a mão ainda, sem direito de nada, sem moradia, sem dignidade. Quanto mais falar em direitos humanos e cidadania, para quem construiu um país e não tinha nada de contrapartida, essa população preta, banto, que estava saindo desse processo, continuou salvaguardando, preservando essa tradição e usando o seu dia a dia como uma forma de luta, de defesa, de resistência, mas também de união, né? Como aqui na nossa comunidade. A comunidade João Budito Ribeiro é uma comunidade formada por pessoas que se encontraram nos tambores no jongo, que se encontraram nessas metáforas e que se sentiam parte de uma grande família ancestral, defensora da cultura banto, defensora desses tambores do jongo e defensoras desse elemento ancestral que nos repõe no dia de hoje, desde as nossas crianças aos nossos mais velhos, a ancestralidade. Então hoje no Brasil a gente tem muito jongo no Espírito Santo, mais de 38 comunidades ativas. No Rio de Janeiro, mais de 28 comunidades ativas. Aqui no estado de São Paulo, mais de 15, foram outras que a gente vai encontrando, né? Porque o jongo, a gente brinca aqui na comunidade João Budito Ribeiro, que ele é meio baobá, né, Tata? É uma raiz tão profunda que aqui em Campinas ficou adormecido 40 anos. Então as raízes só foram descendo e se reconectando. Mas quando a primeira folhinha aparece, ela aparece com muita potência, com muita vivacidade, com muita verdade e principalmente trazendo a todos nós que praticamos esse saber ancestral, essa prática cultural que é cotidiana, né? A gente fala que quando a gente está aqui na sala papeando, contando caso, memorando, indo para a escola trabalhar, a gente faz jongo todo dia. A gente não faz jongo só quando a gente dança jongo, mas a gente faz jongo todo dia que a gente acorda. E que essa folhinha de baobá, ele possibilita e tem possibilitado que a gente se reinvente. Então, Benedito Ribeiro, que era o pai de tio Dudu, da mamãe, da tia Cidinha, que foi um homem vivo nessa terra, o nosso antepassado, que nasceu em Minas. Conhece minha avó, ele Benedito, minha avó Benedita, se conhecem em São Paulo, se casam, começam a construir a família Ribeiro, chegam em Campinas pela ferrovia, trabalha como cozinheiro e nos dias de festa ele fazia a dança do jongo. Quando ele faz a passagem, né, se torna o nosso antepassado, a manifestação fica adormecida. E aí, mais de 40 anos depois, eu nasci com essa bênção, com essa felicidade de talvez ser uma escolhida para ajudar a cuidar da continuidade dessa tradição, dessa ancestralidade,
mas mais de cuidar quanto indivíduo, de possibilitar que essa raiz de baobá que vai criando galhos conecte pessoas que tenham certeza que na sua alma estão aqui porque fazem parte disso, independente dos corpos que carreguem, das famílias que nasceram, dos territórios aonde estavam, mas que se sentem de coração como se esse grande antepassado tivesse jogado uma sementinha em um lugar e que o vento dos pássaros, que o nosso vento de nossa mãe Oiá, reencontrou aqui na cidade de Campinas. E aí, quando a gente fala desse jongo em Campinas, é falar de uma cidade que territorialmente é separada, ela é racializada, que só quem tem papel, quem é branco, quem tem dinheiro, que tem mais eco e tem mais valor. E que nós, do outro lado da cidade, num lugar que não tinha símbolo, não tinha história, não tinha memória, né? Porque a periferia é sempre um lugar que conta história triste, que morreu, que bateu, que estragou. A gente teve a felicidade de renascer esse baobá no quintal da casa da minha mãe, a partir da memória do meu tio. E desde então, a gente tem olhado e cuidado com todos os desafios que tem de sermos, né, nesse momento presente, onde os direitos humanos estão em risco, estavam, né, que a nossa democracia esteve em risco, que a nossa existência, o nosso direito de ir e vir, de falar, se expressar, foi tão perseguido, né, atúrdido, amedrontado, foi tão sufocado, os amores foram colocados em caixas, os corpos, a forma, e a violência foi colocada na rua, o desenvergonhamento, né, da falta de respeito foi posto na rua, a xenofobia, o genocídio, né, até correr em arma impune atrás de corpos pretos pode agora, no meio da rua, às vésperas de eleição, quando nem arma pode se usar. E isso pode ser cometido, inclusive, por um representante público contra uma deputada e nada acontecer. Então, num país que todo dia a cor da pele é evidenciada como perigo e, ao mesmo tempo, é quem mais sofre nas oportunidades, nas condições de acesso e nas realizações, a nossa comunidade se sente meio que feliz, porque apesar de todas as dores, quando a gente se olha, a gente se sente em prol de um projeto comum que está se perdendo, mas que também é muito forte, né, da nossa ancestralidade urbana, que é a nossa capacidade de ressignificar, recriar. E eu tenho falado muito da flor de pedra. Minha filha casou, quando casou, tinha uma flor de pedra no buquê dentro da camisa. E eu tenho pensado muito nessa flor ultimamente. Porque é uma flor que nasce de um lugar muito seco, mas que ela, além de tudo, é comestível, ela alimenta. Então que a gente possa ser, cada um de nós, uma semente de flor de pedra. Nesse momento tão doído da nossa terra, Brasil, dos quais os nossos indígenas ainda são tratados dessa maneira e destituídos de direitos, do qual nesse mês da consciência negra, a nossa população ainda tem que marchar, a gente tem que fazer evento, a gente tem que se conectar, discutir, porque apesar de ter uma Constituição, o direito, para ser adquirido tem que ser sob muita luta, mas a gente também agradece de poder, com tudo isso, estarmos aqui juntos, em torno desse tambor, reafirmando a nossa ancestralidade banto, reafirmando as nossas relações com todos os desafios que tem, né, de conviver com o outro, de viver com o outro, mas com a certeza absoluta que isso vale a pena. E esse valer a pena, tem um tambor de jongo para nos alimentar, é muito mais potente, Tata. É uma grande alegria e é um pouco essa a história do jongo no Brasil, das famílias jongueiras que ainda fazem o jongo. E eu vou cantar um ponto antes de abrir a roda, que é lá no jongo da Serrinha, no Rio de Janeiro, que eu penso que foi uma luz daquela comunidade, quando fez e recebeu esse ponto, para falar de como a gente entende essa ancestralidade jongueira aqui
em todos os lugares que o tambor de jongo bate. É cantado pela Lazir, normalmente, mas que a gente vai tentar cantar aqui do nosso jeito jongueiro campineiro. Ó Deus nos salve, Angoma Puíta, candongueiro, tambor, caxambu. Senhora Santana, eu sou o jongo, meu Santo Antônio, meu São José, Cacurucaia eu tô, peneirando eu vou, mas não posso morrer. Cacurucaia eu tô, peneirando eu vou, mas não posso morrer. Salve o rosário, e as santas almas benditas e salve todos os jongueiros. Ó Deus, o salve o cruzeiro das almas, meu povoando. Salve o rosário, das santas almas benditas e salve todos os jongueiros. Ó Deus, o salve o cruzeiro das almas, meu povoando. Ó Deus, o salve Angoma Puíta, candongueiro, tambor, caxambu. Senhora Santana, eu sou o jongo, meu Santo Antônio, meu São José. Cacurucaia eu tô, pereicando eu vou, mas não posso morrer. Cacurucaia eu tô, pereicando eu vou, mas não posso Salve o rosário, das santas almas benditas e salve todos os jongueiros. Ó Deus, o salve o cruzeiro das almas, meu povoando. Salve o rosário, e as santas almas benditas e salve todos os jongueiros. Ó Deus, o salve o cruzeiro das almas, meu povoando. E assim a gente abre a nossa roda, saudando todos os nossos antepassados, nossos ancestrais, e em especial sempre todas as comunidades jongueiras do Sudeste, todas as comunidades de culturas bantus, que sabem a dor e a delícia de cuidar dos nossos tambores, de cuidar da forma que a nossa manifestação se apresenta, como os birimbaus da capoeira Angola, mas que a gente se vê como os atabaques dos terreiros, né? Que estão aí cuidando dos inquistes, mas que principalmente nos une dentro da musicalidade e da ancestralidade. Então é muito bom estar aqui, Tata. Tata, a bênção. Vós, senhor, quer perguntar mais alguma coisa ou bora jongar? Muito bem, eu fiquei muito impressionado com toda essa
essa gama de informação e essa doce voz de Alessandra Ribeiro. E para quem não conhece a Alessandra Ribeiro, ela é historiadora e urbanista pela PUC Campinas, tem como linha de pesquisa as matrizes africanas, territórios, memória e representação. É gestora da Casa de Cultura Fazenda Roseira, né? Muito conhecida, é um patrimônio da cultura banto em Campinas. É mestre da comunidade João Godito Ribeiro, também em Campinas, e é dirigente tradicional, que nós convencionamos a chamar de mãe de santo, um bandista. Ela também é coordenadora da pós-graduação, pelo menos foi a informação que me mandaram aqui, viu, mãe Alessandra? Pós-graduação em matriz africana e consultora especializada em estudos sobre gestão cultural de espaços públicos compartilhados e patrimônio cultural imaterial. E em 2020, foi a primeira mulher negra candidata à Prefeitura de Campinas, um orgulho para todas as negras e negros do Brasil. Então, com isso, mãe Alessandra Ribeiro, eu vos saúdo e saúdo todas as pretas e pretos de todos os terreiros de Umbanda e Candomblé, de todas as matrizes espirituais e ancestrais do nosso país, que, assim como a senhora detém a guarda e a manutenção dos saberes e fazeres ancestrais. Então, agora vamos, feito essa fala, vamos então ouvir e ver aqui pelo canal da Resistência TV Tumbanci a apresentação da comunidade João Godito Ribeiro, que eu falei anteriormente que não é grupo, é comunidade, o termo correto. A mãe Alessandra falou aí por algumas vezes comunidade, e na realidade é comunidade mesmo. Comunidade de João Godito Ribeiro. De Campinas para o Brasil e o mundo, pelo canal da Resistência TV Tumbanci, Quinta Ecobanto, o Encontro das Tradições Banto no Brasil, patrocínio do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e com o apoio da Golonan e do Ilabanto, saudando a presidenta da Associação Cultural Agolonan, a nossa queridíssima Sandra Campos, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui, de todos os lugares do Brasil. Eu estou vendo aqui que o Miguel Nazareno está aqui nos acompanhando do Equador, um país aqui da região sul-americana. E como eu acabei de receber a professora doutora Sheila Walker, da Afrodiaspórica Global, uma antropóloga afro-americana que esteve aqui no INSO Tumbanci, e é com muito orgulho que estamos aqui com a comunidade João Godito Ribeiro. Vamos então ouvir os tambores e os cânticos das nossas mais velhas e de toda essa comunidade maravilhosa e tradicional João Godito Ribeiro. Andei,
Meu cavalo vai pra roça, é muito forte, não demora trabalhando. Vai pra cidade, tem que ter sorte ainda, volta pro pitando. Meu cavalo vai pra roça, é muito forte, não demora trabalhando. Vai pra cidade, tem que ter sorte ainda, volta pro pitando.
Meu Zambi, que energia, que maravilha, que ingunzo, que axé, parabéns, muito lindo, viu, mãe Alessandra e todas as pretas e pretos dessa comunidade de Jongo, Dito Ribeiro. Muito bonita a apresentação, eu fiquei aqui energizado, né, com vocês nos transmite energias positivas, esses cânticos, né? Uma coisa que nos faz atravessar o Atlântico, e essa coisa do ir e voltar, do encontro, do reencontro. É muito, muito lindo mesmo, maravilha, maravilha. Ingunzo, tá de parabéns à comunidade de Jongo, Dito Ribeiro. Parabéns a todas as mulheres pretas e homens de Campinas e do Brasil. Alessandra Ribeiro com essa voz doce, suave, essa mulher guerreira, de uma altivez inconfundível. Muito, muito bonito mesmo. Eu estou aqui tomado pelo espírito da emoção. E aí, com as suas palavras, mãe Alessandra. Fique à vontade. A bênção, Tata. Foi maravilhoso poder estar aqui no Quinta Ecobanto e mais que isso, ter o Ecobanto aqui na nossa casa. Espero que a gente possa fazer em breve isso bem de pertinho, todo mundo junto. Muito obrigada pelo sempre carinho, por lembrar da gente, por inserir o nosso trabalho nos debates, na arte, na cultura. Para a gente é uma grande alegria poder fazer parte dessa família do Ecobanto. E é por isso que eu quero segurar a mão do Senhor agora. Ó, todo mundo dá as mãos aí. Todo mundo dá as mãos. E fazer a frase da nossa comunidade. Fecha a roda ali. Fecha a roda, fecha a roda, fecha a roda. Para fazer a frase da nossa comunidade, que é o que faz sentido a gente estar aqui hoje todos os juntos. Eu seguro a sua mão na minha, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. Eu seguro a sua mão na minha, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. Eu seguro a sua mão na minha, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. A benção, Tata, gratidão, muito obrigada. Beijo no coração. Cavungo nos abençoe hoje e sempre. Olha, eu fiquei muito emocionado e energizado. E o povo, os nossos espectadores que estão aí acompanhando, estão vibrando. Cota que está Mazinganga está dizendo parabéns. Ela está no Barão Geraldo, em Campinas, né? O bairro onde fica a famosa Unicamp, né? A Cota Mãequita, né? Como costumeiramente e carinhosamente conhecida. Também a nossa Sandra Campos aí está dizendo salve, vibrando, né? Pedro Neto também está aí nos bastidores, está acompanhando e vibrando também. Todo mundo, o Brasil inteiro a comentar, Tata Mutalecide, Suzano, na Grande São Paulo também, Tata Bandalecon, José Raimundo, lá de Niterói, Rio de Janeiro, do outro lado da Baía da Guanabara. E aí nós temos aí, mãe Alessandra, pessoas acompanhando do Equador, da Colômbia e de vários outros lugares, que nós estamos conseguindo chegar. Então, é sinal que o Jongo Dito Ribeiro está energizando, né, com toda a sua força, com toda a sua espiritualidade, a todos nós. Danilo está dizendo que está acompanhando aí de Salvador, né, capital da Bahia, né, capital do meu estado natal. A Bahia é linda, né, como diz o nosso idolatrado Caetano Veloso, né? Embora aí com a perca, né, da nossa saudosa Gal Costa, né?
grande Bome de Candomblé, que se foi hoje, foi sepultado no cemitério da quarta parada aqui em São Paulo, né? E é uma perda enorme, mas está lá iluminando, né? Nos iluminando, nos guardando, né? Na nossa tradição, cada partida é uma forma do retorno, né? Do reencontro da nossa espiritualidade, da nossa ancestralidade. Então, mais uma vez, nossos sinceros agradecimentos a toda a comunidade de Jongo Dito Ribeiro, a todos jongueiros e jongueiros do Brasil e a todos aqueles que praticam e cultuam as manifestações banto por esse Brasil afora. Eu costumo dizer, mãe Alessandra, esse Brasil tem a alma banto. E foi vendo essa expressão que nos suscitou a realizar esses encontros e reencontros, que são um encontro com a nossa própria espiritualidade, com a nossa ancestralidade, né? Nas suas diversas manifestações, manifestações culturais. E nós agradecemos sempre ao governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, à Golonã Associação Cultural, ao Ilabanto e a todos aqueles que fazem esse quinto Ecobanto. Eu deixo aí para suas considerações finais e voltamos com mais Ecobanto amanhã. Com a sua palavra final, mãe Alessandra. Mais uma vez, Tata, nossa gratidão, muito obrigada por esse momento tão especial, nesse mês da consciência negra, poder se irmanar com nossos irmãos bantos nessa terra. A gente sabe a luta do Senhor, o quanto o Senhor é um guerreiro de nos unir, de propiciar esses encontros, de divulgar as nossas diversas culturas aqui na diáspora. Então, o Senhor sabe que o Senhor não convida, o Senhor evoca, e é uma alegria poder se apresentar no seu exército como mais uma guardiã da cultura banto, que sempre está disponível para segurar a mão do Senhor e a gente caminhar. E gratidão pelo Senhor também segurar a nossa, nos dar a oportunidade de apresentar o nosso trabalho para o Brasil e para o mundo, né? Que está aí nos acompanhando, divulgar a comunidade Jongo Dito Ribeiro. E espero que em breve a gente possa se encontrar aqui, né? Que o senhor possa vir aqui, viu, Pedro? Traga o Tata aqui, viu, Pedro? Ó que tu tá dizendo que vai trazer para passar uma tarde com a gente e a gente possa dar esse abraço e essa bênção de pertinho. Gratidão em nome de toda a comunidade Jongo Dito Ribeiro. A gente agradece a oportunidade e deseja que essa corrente banto seja cada vez mais forte e ecoando a nossa cultura, a nossa ciência e a nossa união pelo Brasil e por todo mundo. Axé e a bênção, Tata. Gratidão. Cavumbo nos abençoe a bênção, mãe. Um forte abraço a todas e todos, jongueiros de todo o Brasil e todos os praticantes e cultuadores das manifestações afro-banto. Forte abraço a todas e todos.